noite, Manicômio News está no ar. É o noticiário, o boletim Manicômio News do canal Manicômio Tricolor. Maluco é quem não assiste. E conosco hoje no noticiário, no boletim de hoje, teremos Barrica, diretamente de Campinas, e Giuseppe, diretamente de Guarulhos. E eu, diretamente de casa. E essas são as notícias de hoje. O São Paulo. Chuva e raça. São Paulo vence o time de Itaquera. Segundo o Rogério Ceni, esse foi um jogo muito pegado. Pedia um pouco de chuva porque a temperatura estava muito alta, mas acabou chovendo mais do que nós imaginávamos. O campo ficou um pouquinho pesado. Enfrentamos uma equipe de qualidade técnica elevadíssima. Não são todos os times do Brasil que têm William e Giuliano de um lado, Roger Guedes na frente, Paulinho e Renato Augusto no meio. Ou seja, é um time muito capacitado tecnicamente, mas o nosso time teve uma vontade de vencer absurda. Aproveitamos a pressão no início do jogo e conseguimos o gol. Depois, todos se dedicaram muito taticamente para que a vitória viesse. Essa foi uma das respostas do Rogério Ceni na coletiva pós-jogo diante do time de Itaquera, onde vencemos por 1-0 no sábado com gol do Caleri. Então, comente Giuseppe e Barrica. Primeiramente, o Giuseppe. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem nos assiste, Nação Tricolor, Aldo Augusto, Barrica e todos os demais do grupo. Até agora, já meio entorpecido pela excepcional partida, brincadeiras à parte, São Paulo fez uma boa partida, surpreendeu a própria torcida, alterando a sua estratégia de jogo, dessa vez entregando a bola para o rival e aproveitando um início de jogo extremamente intenso e, na sequência, os contra-ataques. Na minha visão, apesar da posse de bola ter sido bem maior do adversário, que até deverá ser tópico mais para frente aí desse Manicômio News, o time adversário não teve chances de gol. Com exceção de uma bola na trave, uma bela defesa do Volpi no primeiro tempo, e no segundo tempo uma cabeçada no meio do gol, o time rival não fez nada. O São Paulo, pelo contrário, perdeu algumas chances. O Éder, no primeiro tempo, a bola passou a 1 centímetro do pé dele, ele entrou deslizando e não fez o gol. Rodrigo Nestor, um chute muito bom para uma defesa relativamente fácil, mas uma defesa do goleiro adversário, e no segundo tempo alguns contra-ataques que poderiam ter sido com um pouco mais de capricho concluídos. De toda sorte, clássico não se joga, clássico se vence, e o São Paulo venceu mais um, na minha visão, com total mérito do treineiro, porque o Rogério Ceni soube ler a partida. Quando aquele dilúvio desabou minutos antes da partida começar, ele foi muito astuto em manter o que se falou no vestiário, pelo que a gente viu nos vídeos pós-jogo. Intensidade nos 10, 15 primeiros minutos iniciais. E o São Paulo afogou os caras. Em 1 minuto, tinha perdido uma chance e fez o gol na sequência. Barrica. O Ceni mostra que ele joga de acordo com o adversário, ele monta o time de acordo com o adversário. O São Paulo, taticamente, nesse jogo contra o time sem cor, foi perfeito. Os jogadores demonstraram realmente muita vontade. Em determinados lances, isso ficou evidente, que, ao contrário de jornadas anteriores, os jogadores estavam preparados para vencer o jogo, estavam com vontade de vencer o jogo, e isso aí eu acredito ao Ceni, a preparação do Ceni, preparação psicológica, porque o Ceni sabe muito bem jogar clássicos e também sabe muito bem vencer o Corinthians. O time rival, como o próprio técnico disse, talvez fosse mais capacitado tecnicamente, mas o São Paulo ganhou na tática, ganhou na marcação e na vontade. Realmente, como o José falou, o rival pouco conseguiu fazer no jogo, apesar da posse de bola bem maior. E é isso. Foi um bom jogo, foi histórico, foi talvez aí
e eu espero que seja assim, talvez aí esteja a virada de chave do futebol desse time. É força e vontade. Muito bem. Menos posse de bola, mais gol. Realmente, hoje foi um jogo oposto aos outros que tivemos na temporada, onde controlamos o jogo. Na minha cabeça, eu já previa que isso ia acontecer, independente do gol. Você vai analisar características de jogadores de time por time e ver que o Corinthians é um time de controle de jogo, disse o técnico Rogério Ceni na entrevista coletiva de sábado depois do jogo. Comentem Giuseppe e Barrica, primeiramente Giuseppe. Conforme eu já tinha até colocado na minha primeira participação, o Rogério entregou a bola para o adversário e falou: começa a jogar aí, só que já estava 1-0. Então isso favoreceu bastante. Agora será curioso para saber qual plano de jogo para quinta-feira contra o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras também faz isso, né? Então, se os dois rejeitarem a bola deixa que eu deixo. Ela vai ficar parada no meio-campo. Todo mundo a bola é sua, não, fica com ela. Não, fica você. Não, mas ali é outro jogo e até isso para a gente comentar amanhã e na quarta-feira. Esse jogo contra o Palmeiras vai ser bem interessante, porque era uma questão que eu queria fazer um apontamento. Esse time rival que entrou em campo domingo, ele não vai aguentar o Campeonato Brasileiro, Libertadores. Nitidamente, eles não têm força para encarar times mais jovens, mais rápidos. O que o São Paulo e o Palmeiras hoje são. Elencos mais renovados, elencos que usam bastante a sua categoria de base. E o Aldo estava lá no estádio, não sei se a percepção dele, a minha percepção no estádio, além de muita chuva, foi de que, tirando o William, os outros 3 jogadores dele, que são assim mais exponenciais, que é o Roger Guedes, Renato Augusto, Paulinho e Juliano, né? Cara, eles fizeram muito pouco mesmo. O William, eles não conseguiram sair da marcação do São Paulo. Não conseguiram. O William deu trabalho, se movimentou bastante, errou alguns passes, principalmente no segundo tempo, porque ele tentava dar aquela metida, principalmente para a esquerda, lá para o Roger Guedes, e a bola corria 2 ou 3 vezes, ele tentou pôr na esquerda e a bola correu para a linha de fundo. Esse deu trabalho, o William realmente deu trabalho. Os outros 4 achei muito fracos e não vão aguentar. Mas isso é problema deles, vamos falar nosso. Para mim, o plano de jogo foi perfeito. Rogério Ceni mostrou que, além de ter a ideia, a concepção de jogo, da posse de bola, de querer que o São Paulo seja protagonista, na partida de sábado ele mostrou que também podemos jogar de outra forma. E isso é importante para colocar na cabeça do técnico rival aquela dúvida: como o São Paulo vai jogar contra o meu time? Times de menor qualidade técnica é meio que previsível. Agora, times de qualidade igual ou até um pouco superior, vamos dar nome aos bois: Flamengo, Atlético Mineiro, próprio Palmeiras, o Corinthians, que nós vamos ter embates aí mais para frente. São times aí que têm elencos iguais ou superiores ao nosso. Então, o Rogério falou que no cardápio dele não tem só um tipo de prato. Ele pode ter a posse de bola, ele pode entregar a posse de bola, e o time se mostrou, foi muito bem. Fez uma partida taticamente perfeita, com muita vontade, muita disposição, um contra-ataque que faltou um dedinho de carinho, um dedinho de... Um capricho. De capricho, isso, capricho é a palavra certa que estava me fugindo. Um dedinho mais de capricho, a gente faria o segundo gol e a vitória ficaria aí consolidada e bem mais tranquila. Tática perfeita, entregue pelo técnico e aplicada pelos jogadores. Muito bem. Antes do Barriga comentar, já que eu fui citado nominalmente neste noticiário, acompanhando da arquibancada, no começo do jogo, deu para perceber, pelo menos eu tenho como impressão, de que o São Paulo iria pressionar o Corinthians, principalmente pelo lado esquerdo da defesa deles. Porque tanto é que aos 50 segundos do jogo, o Caleri fez um gol
aproveitando uma jogada que veio da esquerda. Só que antes já tinha tido uma chance clara, também vinda da esquerda. Aquele lado da defesa deles ia ter pesadelo no jogo, porque o São Paulo, no começo do jogo, estava avassalador. Só que aí o Corinthians botou a bola no chão e começou a ele impor o seu ritmo. E o São Paulo, então, aí foi para aquela estratégia definida pelo Rogério. Então, o que o Rogério fez foi o seguinte: vamos aproveitar o início do jogo, vamos tentar conseguir o gol o mais rápido possível. E depois a gente vai levando a pressão. Se até os 15 minutos do jogo não tivesse saído, se o Corinthians não tivesse conseguido se assentar no jogo e começar a dominar a partida, eu acho que o São Paulo ali teria saído com mais de um gol no primeiro tempo. Não saiu porque coisas do jogo, daquele jogo. Então a impressão que dá é que no começo do jogo ele foi para uma blitz, explorando um erro, uma falha defensiva do Corinthians, uma deficiência que eles têm, e ali o São Paulo aproveitou para criar jogada para o gol. Pelo menos ali deu para perceber uma coisa: o São Paulo diminuiu aqueles cruzamentos, aquelas bolas alçadas, e começou a partir para pôr a bola no chão, começou a jogar mais rápido. Isso, para mim, foi o detalhe positivo. E antes do Barrica tomar a palavra, eu queria colocar outro detalhe positivo, que foi exatamente o time, logo depois de fazer o gol, como você falou, o time adversário teve 3 chances. Um gol anulado, que me pareceu... Bem anulado, então não há contestação. A bola na trave e depois a boa defesa do Volpi. Mas a partir daí, novamente, o time retomou o comando da partida, não com posse de bola, mas de não dar oportunidade para o adversário e ter um contra-ataque, ter uma saída veloz para o ataque. Tanto que foi bem na minha frente onde eu estava, aquele lance que a bola veio cruzada da esquerda, que o Éder entrou, ele não pegou aquela bola por detalhe. Um milionésimo de segundo. Um milionésimo. Ele se desmarca, ele sai do marcador, ele sente a jogada, ele vê a jogada, ele antevê a jogada, ele toma a frente, se joga, mas a bola... Pum, um negócio assim muito... um milionésimo de segundo sairia o segundo. Um cruzamento um pouco mais... um dedinho mais fraco, ele teria pego. É que eu acho, Barrica, que o campo estava muito molhado. O campo estava muito molhado. Então, a bola deslizou. A bola deslizou um pouquinho mais. O Éder fez uma baita partida. Achei que o Éder fez uma baita partida. Aliás, o time todo fez uma baita partida. Taticamente, o time todo não tem o que contestar. Mas fala você agora. Fala você um pouco. Então, eu acho que... eu fico contente que o Rogério apresente alternativas para o futebol do São Paulo, alternativas táticas e de estilo, esquema de jogo. Eu acho isso necessário, mas o meu comentário é muito rápido. Ele tem que resolver, utilizando isso aí, ele tem que resolver a falta de gols do time, entendeu? Ontem a gente poderia ter feito mais gols. Ontem não, sábado, desculpa. A gente poderia ter feito mais gols. Pecou um pouco na armação da jogada, ou pecou no último passe, ou pecou na finalização, mas o fato é que não conseguiu fazer. E isso desperdiçou algumas excelentes chances. E o fato é que isso daria mais tranquilidade para o São Paulo no jogo e acabou não dando. É fato que isso não ocorreu, mas alguma cagada lá que houvesse poderia ter colocado a vitória em risco. E um placar mais folgado evitaria isso. Então, eu gostaria de ver o Rogério utilizar essas variações táticas, mas resolver esse problema também. Eu sinto que o time evolui. Nós não podemos esquecer que o São Paulo, até agora em 2022, jogou 10 partidas. 9 pelo Campeonato Paulista e 1 pela Copa do Brasil. É claro que a evolução do time da primeira partida
aquela lá no Morumbi, salvo engano, com o Ituano, não é? A abertura do campeonato, não foi com o Ituano? Não, contra o Guarani, Não. que perdeu de 2 Contra o Guarani, positivo. Tá, exato. Essa foi a segunda partida que você está falando, a primeira em casa. Nossa, exato. Daquela primeira partida contra o Guarani, derrota, depois na sequência aquele jogo horroroso contra o Ituano, jogos horrorosos que tiveram contra o Inter de Limeira, o time vem evoluindo. Agora, é natural que a torcida precisa ter paciência. Não podemos perder de vista 10 partidas apenas. O elenco foi atingido pela Covid, tiveram jogadores que ainda não entraram em campo. O Luan ainda não entrou em campo. O Luciano pouco entrou em campo. Mal entrou em campo. O Patrick também fez 2, 3 partidas e tá retornando. Nicão agora deve voltar contra o Palmeiras. Jandrei, pelo protocolo, eu imaginei que o protocolo eram 7, mas agora parece que o protocolo são 11 dias. O Jandrei está fora de novo, o jogo volta. Nicão volta. Então, o elenco vai ficando mais robusto. Eu lembro que a defesa era horrorosa, ele deu o braço a torcer, colocou um volante de marcação nesse meio campo, já consolidou a defesa, o sistema defensivo, melhor dizendo. Isso foi um avanço grande. Então, a solidez defensiva do São Paulo passa por essa capitulação do Rogério Ceni. Então, vamos lá. 3 coisas. 10 jogos apenas na temporada, baixas pela Covid e também por contusão muscular. E agora a terceira coisa, que essa eu acho muito mais importante e que a gente tem que entender de uma vez por todas. O Rogério Ceni, tudo indica que até o último dia dele no comando técnico do São Paulo, não existem 11 titulares. Esqueçam. O São Paulo dificilmente vai repetir uma escalação. Dificilmente. Eu não tenho dúvida que na quinta-feira contra o Palmeiras a escalação será outra. Talvez o Arboleda sendo poupado, voltando Diego Costa e Miranda, talvez o Reinaldo pela esquerda e o Moreira pela direita, com o Rafinha descansando, talvez o Pablo Maia não sendo titular, ou o Nestor não sendo titular, entrando o Colorado, que, por sinal, parece ser um jogador aí que olha com um pouco mais de condicionamento, porque também é uma das primeiras partidas aí, ele não estava jogando, parece ser um jogador bem promissor, talvez o Rigoni volte, ou o Nicão comece jogando. Então, em resumo, São Paulo não tem 11 titulares. Então, enquanto a torcida não colocar isso na cabeça, e eu digo por quê, quando foi divulgada a escalação, foi aquele burburinho na arquibancada, caramba, pô, Igor Gomes. Mas é assim, o cara é assim. Ele quer intensidade máxima em todo jogo. E não dá para ter intensidade máxima repetindo a mesma escalação. Então, esqueçam. Então, 3 coisas que eu acho que a torcida precisa ter, nesse momento, alguma noção. O São Paulo jogou apenas 10 jogos esse ano. Então, não dá para exigir demais. O time está evoluindo, isso é fato. 2, muitos jogadores afastados por Covid, um ou dois, o Alisson também por contusão muscular, e essa questão de que o time vai ser modificado. Colocando isso na cabeça, seremos mais felizes. Muito bem, agora vamos à próxima notícia. Muito bem, toca no Caleri que é gol. Um jogador competitivo, comprometido quando está concentrado no jogo, tem esse último toque. Acho que no ano é a primeira vez que ele faz um gol com 2 toques na bola, dominando e finalizando. Normalmente, são sempre toques de primeira, ou cabeceio, ou finalização com o pé. É um 9, como eu falo. Tecnicamente, é um bom jogador, mas ele é fazedor de gols, disse Rogério Ceni sobre Caleri. Comentem, Giuseppe e Barrica. Vai, Barrica, vai você agora. Olha, eu fico feliz que o Caleri esteja dando certo no São Paulo, que ele esteja aproveitando as
ainda poucas chances que o time está criando. E mostra que em campeonatos anteriores, em temporadas anteriores, o São Paulo realmente se ressentia de um goleador. Nós tivemos o Luciano, mas o Luciano é muito suscetível a contusões, ele sofre muito com contusões. Esse ano ele já se apresentou contundido. A gente desacredita até nessas coisas que acontecem. E o Calleri cai como uma luva nesse time, né? Porque ele demonstra vontade de jogar, ele demonstra vontade de fazer gols, e é bom ver isso. Isso aí traz para a gente a alegria de ver um jogador que joga com a camisa e que se sente bem com ela, veste bem a camisa. Eu escutei, e me foge agora quem falou, mas é a definição perfeita na minha visão. O Calleri é aquele jogador que garante os 3 pontos para o seu time. Simples assim. O gol do Calleri invariavelmente garante os 3 pontos. Foi assim em Diadema na segunda-feira, foi assim sábado no Morumbi. E tiveram outros. Ele fez gol em Campinas na abertura do Ponte Preta. Ele fez mais 3 pontos contra a Ponte Preta. Então, você vê, rapidamente, eu coloquei 2 partidas, o Barrica emendou a terceira, onde o gol dele, na verdade, garantiu 9 pontos aí, sem pensar muito. Ele fez gol em Campinas na derrota contra o Guarani, ele fez gol em Bragança, 2 gols em Bragança, foram 2 gols, né? Acho que foram 2 gols lá em Bragança, na derrota para o Bragantino. Então, o Calleri é aquele cara que, invariavelmente, o gol dele garante os 3 pontos. Então, não precisa mais falar. É um jogador imprescindível, um jogador que tem uma identificação absurda com o São Paulo. O cara tem vontade, o cara não desiste, o cara corre. É impressionante. Para mim, olha, fazia tempo que eu não vi um jogador decisivo. Eu sou capaz de dizer que desde o Raí eu não vejo um jogador tão decisivo. Falou, Giuseppe. Não, é verdade. O Rogério Ceni é outra questão como jogador. O Rogério Ceni várias vezes ganhou jogos para o São Paulo, mas o Rogério Ceni é goleiro, então não tinha aquela constância. Agora, o Calleri é impressionante. O ano que o Calleri está fazendo é sacanagem, né? Sacanagem. É verdade. E com este ano da graça de Calleri, vamos encerrando por aqui o Manicômio News. Voltaremos amanhã com mais um boletim Manicômio News. Manicômio Tricolor, maluco é quem não assiste. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative a notificação, o sininho preto, e também coloque nos comentários, toca no Calleri que é gol. A gente vai ler e a gente vai curtir o seu comentário e também vai responder. Isso ajuda muito o canal a trazer novidades aqui no Manicômio Tricolor. Uma última intervenção. Quem não assiste, fala, Giuseppe. Chupa, galinha. Chupa, gostoso. Muito bem. Então, aqui, vamos encerrando o Manicômio News hoje diferente. Vamos encerrar assim.